Lateral direito que já passou pelo Real Madrid está na mira do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do Corinthians, que pode faturar nos próximos dias 15 milhões de reais. Preciso te atualizar sobre uma especulação que vem da Europa. Zinedine Zidane no lugar de Carlo Ancelotti. Notícia que interessa a seleção brasileira. Falo também sobre Paulinho, de volta aos treinos sem restrições no Palmeiras. Já Matheus Pereira é aguardado para brilhar pelo Cruzeiro. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e a CBF afastando árbitros, trios e também o pessoal do VAR em duas das partidas do fim de semana no Brasileirão. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre Neymar, que começa a treinar nessa semana sem restrições para que volte a jogar pelo Peixe no fim de semana, confronto marcado para domingo contra o Fluminense. Se confirmado o retorno, 42 dias de ausência. Quero contar também sobre o Vitória, que encaminhou o contrato de patrocínio master para o futebol feminino com a Fatal Model, empresa que trabalha um site de acompanhantes. O que você pensa sobre o tema? Se puder, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora falar também sobre o Globo Esporte de Pernambuco, que ironizou o Palmeiras. A reportagem de lá fez um vídeo por conta dos pênaltis marcados a favor do Palmeiras. E o apresentador do Globo Esporte, vestido de camisa do Palmeiras, caía e era pênalti. Escorregava e era pênalti, espirrava e era pênalti, vídeo que tem viralizado nas redes sociais. Já Felipe Melo afirmou que Guardiola perguntou sobre Martinelli. Segundo o comentarista do Sport TV, abre aspas, foi o único jogador no Mundial que o Guardiola perguntou quem era. Já Gustavo Quinteiros, técnico do Grêmio, precisa de resultados até o Grenal, sob o risco de ser demitido. O técnico argentino tem pela frente, nessa terça-feira, o Atlético Grau, Sul-Americana, e o Flamengo no final de semana, 2 jogos em casa. Depois, confronto contra o Mirassol na condição de visitante até o Grenal, jogo contra o Internacional dentro de casa, multa de Gustavo Quinteiros na casa dos 2 milhões de dólares. Para completar o giro de notícias, contar que o Botafogo cogita contratar um zagueiro até sexta-feira. Tudo por causa da necessidade de cirurgia do Bastos. Zagueiro que atuou em apenas uma partida na atual temporada, ele voltou a sentir e deve parar por pelo menos mais 2 meses. Bora falar também sobre uma novidade envolvendo Vasco e Flamengo. Quando todo mundo já se preparava para que esse jogo fosse disputado no Maracanã, surgiu nessa segunda-feira a informação de uma liminar concedida pela Justiça permitindo ao Vasco jogar em São Januário. A decisão da Justiça contraria uma decisão do BEP, que é o Batalhão de Policiamento Especial para Jogos, no Rio de Janeiro, que havia desautorizado a realização da partida por conta da falta de segurança em São Januário. Quero ver os próximos passos dessa história. Bora repercutir agora uma informação que vem da Espanha. Carlo Ancelotti pressionado e ameaçado de demissão no Real Madrid. Confesso que achei meio esquisita a história, mas já tem gente inclusive especulando Zinedine Zidane voltando ao Real Madrid para sua terceira passagem. O nome do Zidane surge num site chamado Fichages. Só para explicar o contexto do Carlito Ancelotti. O técnico italiano tem contrato até junho de 2026, mas não vem numa sequência tão boa e a derrota para o Valência dentro de casa tornou a chance de título do Campeonato Espanhol um pouco mais complicada. Segundo a apuração dos amigos espanhóis, há necessidade no Real Madrid de eliminar o Arsenal na Champions para que o Ancelotti continue surfando nessa onda e chegue pelo menos até o Super Mundial. O Real Madrid que disputa a Champions, o título do Campeonato Espanhol e também a final da Copa do Rei. Contrato até junho de 2026, mas ninguém se surpreenderia se ele caísse depois do Super Mundial de Clubes, e é aí que a seleção brasileira pode entrar. Todo mundo sabe que o Edinaldo Rodrigues é fã do Ancelotti e tem no treinador italiano a sua prioridade para a seleção brasileira. Bora falar agora sobre a CBF, que tomou uma decisão importante. Nessa segunda-feira, a entidade comunicou o afastamento das equipes de arbitragem de campo e do VAR dos confrontos entre Internacional e Cruzeiro, 3-0 para o Colorado, e Sport e Palmeiras, vitória alviverde por 2-1 na Ilha do Retiro. O afastamento é por tempo indeterminado. Marcelo de Lima Henrique era o árbitro de Internacional e Cruzeiro. Ele acabou sendo punido por conta da expulsão do Jonathan,
zagueiro do Cruzeiro, quando o jogo ainda estava 0 a 0 no primeiro tempo. Expulsão absolutamente maluca, sem nenhum cabimento. A árbitra de vídeo, a Daiane Muniz, que concordou e até parabenizou o Marcelo de Lima Henrique pela marcação, também está afastada por tempo indeterminado. Em relação ao jogo do Sport contra o Palmeiras, a treta se deu por conta do pênalti marcado no finalzinho da partida, 46 minutos do segundo tempo. Rafael Veiga se joga na área do Sport e o árbitro marca pênalti, alegando que o Matheus Alexandre havia o tocado, quando está muito claro que o lateral do Sport toca primeiro na bola. O Bruno Arleu de Araújo, que marcou o pênalti, está suspenso, assim como toda a sua equipe, e o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá. O que você pensa sobre as decisões da CBF? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Matheus Pereira. A expectativa dos dirigentes do Cruzeiro é de que o Matheus comece a dar respostas importantes dentro de campo a partir dessa semana. Vale a lembrança de que o Matheus virou pai nesse domingo, acabando com um longo período de dificuldade e instabilidade. Dificuldade para o Matheus e para sua esposa, até porque a gravidez era de risco. Ela chegou a ficar 42 semanas grávida, e pro Cruzeiro por conta de toda a indefinição e do fato dele não poder ser utilizado nos jogos como visitante. Matheus Pereira se ausentou dos confrontos contra o União Santa Fé pela Sul-Americana e também diante do Internacional, derrota por 3 a 0. Já havia ficado de fora dos jogos preparatórios contra Botafogo no Rio de Janeiro e Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Agora, com o nascimento do Theo, que ocorreu nesse domingo, tudo zerado, ele participou do treino na manhã dessa segunda-feira e ficará à disposição do Cruzeiro para os próximos jogos, e a expectativa é de que até por ser dono do segundo salário mais alto do elenco, 1.800.000, ele possa render no mais alto nível possível. Você confia que agora o Matheus Pereira vai? Usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Paulinho está mais perto do que nunca da sua estreia com a camisa alviverde. Expectativa enorme até por conta do investimento de 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo do Gabriel Menino e do Patrick. Ambos os jogadores estão negociados com o Atlético Mineiro. Coisa de 10 dias atrás, a gente chegou a noticiar aqui que o Paulinho trabalhava com o restante do elenco em partes específicas das atividades, sempre em treinos onde havia menos contato, para evitar qualquer risco de choque, até porque ele havia passado por uma cirurgia no fim do ano passado. A partir dessa semana não há mais restrições, o Paulinho treina com o restante do elenco em todas as atividades, e a expectativa é de que, se ele não estreie no meio de semana em jogo da Libertadores, fique à disposição pro fim de semana. Reforço importante no momento de dificuldade em que o Palmeiras até consegue vitórias, como por exemplo contra o Sporting Cristal e contra o Sport Recife, mas sem deixar boa impressão, e o Paulinho pode ser a salvação da lavoura. Bora falar agora sobre Fábio Carille. Qual o valor real da multa rescisória do treinador no Vasco? Essa pergunta é super importante porque o Carille corre enorme risco. Se o Vasco não vencer e nem convencer nos duelos dessa semana contra Puerto Cabello, jogo da Sul-Americana, e Sport, Campeonato Brasileiro, ambos em São Januário, há um risco real de dispensa do técnico Fábio Carille. E a multa rescisória dele é de R$500 mil, valor que equivale à dispensa até 30 de junho. A partir de 1º de julho, essa multa cai para R$250 mil. Outra informação importante: Carille e toda a sua comissão técnica ganham R$600 mil por mês. O trabalho é mal avaliado, especialmente pelo torcedor, mas já começam a haver também indícios de contestação de jogadores. O Verratti deu uma declaração forte depois da derrota por 3 a 0. O Vasco do Carille, que a gente se acostumou, pelo menos nos trabalhos do Carille, a gente se acostumou a ver defesas muito fortes, né? No Vasco a coisa não tem funcionado, foram 3 gols do Corinthians e outros 3 no meio de semana no Peru, num jogo em que o Vasco vencia por 3 a 1, dava a impressão de que conseguiria os 3 pontos, mas acabou tropeçando. Só para completar em relação ao Cruz Maltino, se demitir Fábio Carille, o Vasco vai ter um grande problema: que técnico contratar? O mercado não oferece tão boas opções, e nomes como, por exemplo, de Tite e Dorival Júnior hoje parecem fora da realidade financeira do Cruz Maltino. Hora de falar sobre o Flamengo, já na busca por um substituto para o Wesley, e um nome que agrada demais a José Botto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk.
Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Boto era o diretor esportivo do Shakhtar. Acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Boto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Vinícius Tobias, alguém que praticamente não jogou pelo Internacional, mas sempre demonstrou enorme capacidade com passagem por todas as seleções de base do nosso país. Em relação a Jorginho, negociação acertada entre as partes, o BAP concordou com as cifras pedidas pelo volante, falta apenas a assinatura do pré-contrato para que ele se mude em definitivo para o Flamengo no mês de maio, no máximo em junho. Quero falar agora sobre o Corinthians e a chance de o Timão faturar nos próximos dias quase 15 milhões de reais. Você se lembra de Guilherme Biro, jogador formado na base, criou enorme expectativa, mas que nunca conseguiu se firmar no time principal, certo? Pois bem, ele foi emprestado para o Sharjah FC, time dos Emirados Árabes Unidos. Operação de empréstimo que valeu ao Corinthians 1.800.000 reais. A opção de compra para ser exercida vence agora no meio do ano. E existe uma chance grande de o Sharjah exercer o direito de compra, que está estimado em 2 milhões e meio de dólares ou 14 milhões e 800 mil reais, dinheiro que vai cair do céu para o Corinthians, que passa por enormes dificuldades financeiras. É óbvio que o Augusto Melo e o Fabinho Soldado adorariam ter trazido uma série de reforços, e eles não vieram exatamente por conta de todos os problemas com o fluxo de caixa, dívidas e outros pagamentos. Diante desse cenário, com a possibilidade de entrada de quase 15 milhões por um atleta que já nem faz mais parte do elenco, posso assegurar que o Augusto Melo reza e faz preces todos os dias para que esse negócio seja concretizado. Números do Biro vestindo a camisa do Sharjah. 23 partidas, 4 gols e mais 2 assistências, tem deixado boa impressão por lá. Só mais uma observação. Esses 14 milhões e 800 mil acertados entre os clubes, pelo menos de forma durante o empréstimo, houve essa opção de compra, esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos. O Corinthians ainda continuaria com uma fatia de olho numa venda futura. E você faria o negócio pelo Biro? Considera os números interessantes? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Outro recado importante, volte às 7 da noite em ponto. Tem programa do Nicola. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Até daqui a pouco. Tchau!